amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até meio-dia e 30. Estou gravando o programa ainda aqui de casa, ainda respeitando o período de quarentena, onde a diretoria da rádio pediu para todos os apresentadores que pudessem fazer o programa de casa, para evitar exposição desnecessária em relação ao coronavírus. E aí nós estamos fazendo mais um programa aqui em casa, sempre lembrando que a qualidade da gravação feita caseira não é igual à qualidade de som da rádio. Então, vocês desconsiderem aí qualquer falha no som, se tiver um pouco abafado, mas é o que eu tenho para fazer no momento aqui. Eu estou gravando no celular aqui em casa e espero poder estar contribuindo com o estudo espiritual de vocês, a nível de esclarecimento sobre a temática espiritual, e sempre lembrando a todos vocês que não existe verdade absoluta aqui na Terra, nenhum de nós sabe tudo, todos nós somos passíveis de erros, por isso temos que ter uma grande compreensão uns com os outros. Precisamos observar o melhor lado de cada pessoa, usufruindo das coisas boas que cada pessoa pode produzir a nível de conhecimento, de atitude, de energia e de sentimento, procurando observar com bom senso, inteligência e consciência todas as coisas que a gente vê, tudo que a gente escuta, tudo que a gente sente, tudo que a gente lê. Precisamos fazer, acima de tudo, uma filtragem de todas as coisas, um trabalho de digestão mental sadio para a gente filtrar melhor todas as informações que nos chegam por diversas vias. Vocês sabem que devido a fake news e tantas manipulações que existem por aí em geral na comunicação, muitas informações ruins, falsas, negativas são disseminadas de forma coletiva. E muitas pessoas, por não realizarem o trabalho de digestão mental, de filtrar as coisas, acaba pegando qualquer informação falsa como verdadeira. E isso também é uma verdade dentro do contexto de estudos espirituais. Existem muitas mensagens canalizadas, passadas, escritas de forma mediúnica ou de forma anímica, não importa. Existe muita literatura dentro desses temas de várias áreas, né? Cada área com a sua abordagem específica, cada autor com a sua maneira de ver e cada um dos leitores e ouvintes das coisas também com a sua maneira de entender as coisas. Então, nesse infomar de informações, a gente precisa filtrar bastante, pessoal. Preza sempre tudo aquilo que pautar por bom senso, por equilíbrio, desconfia de todo e qualquer contexto, seja de rádio, de TV, de internet, de livros, de qualquer coisa. Pauta sempre por aquilo que seja positivo para a sua evolução e a evolução de todos os seres. Não aceita coisas negativas que são veiculadas supostamente por autoridades espirituais essas ou aquelas. A autoridade, acima de tudo, é o todo que está em tudo. Todos nós somos espíritos encarnados aqui na Terra, precisando aprender um monte de coisas. Só quem sabe tudo é Deus. Então a autoridade para as coisas não é nenhum de nós. Nós podemos ser especialistas em algumas áreas, entendendo de alguns temas, mas podemos ser ignorantes em tantos outros temas que a gente desconhece e que outras pessoas, como especialistas em suas áreas, podem conhecer melhor do que a gente dentro daquela abordagem. Mas não existe ninguém que saiba tudo ou que detenha verdade absoluta. Então, se de repente vocês escutaram algo, ou assistiram na internet ou na TV, ou leram alguma coisa que vá contra o seu equilíbrio, tá? Que vá a favor da destruição da sua harmonia interior, ou da sua família, ou de qualquer contexto, recusa, não aceita, usa bom senso,
para poder pegar o que seja positivo, pessoal. Não se deixa levar por induções negativas, porque isso é um tipo de obsessão coletiva. E outra, não é obsessão espiritual do plano extrafísico para nós, não. É obsessão nossa, uns com os outros, seres humanos aqui na Terra. Existem as obsessões espirituais, mas existe muita coisa que é a própria negatividade nossa em ação. E uma das formas de entrar em climas negativos é usar bom senso, equilíbrio nas abordagens das coisas, em tudo aquilo que a gente percebe, tudo aquilo que a gente escuta e vê. Então esse alerta é necessário. De repente, alguém que você gosta, uma suposta autoridade espiritual que você respeita, um autor, um comunicador, ou qualquer um que você goste, chega e fala assim, larga a sua família, vamos para uma comunidade do interior, porque ali você vai ser feliz. Ora, pessoal, felicidade é estado de consciência, não é um lugar, é como você se vê em relação às coisas, tá? Então, para você ser feliz, não é fugindo da sociedade que você vai melhorar esta sociedade ou você. Embora muitas pessoas possam ir para lugares isolados e ali também se desenvolver. Não é essa a questão que eu estou colocando. Eu estou colocando a questão da fuga mística, a fuga da realidade. Por exemplo, pessoas que estão preocupadas com vidas passadas, né? Dívidas de vidas passadas e que não estão pagando as dívidas do presente aqui no momento atual de dificuldade econômica de todos. Gente preocupada com uma vida de 1000 anos atrás, que não percebe o ensinamento da vida no dia presente, que é a única coisa que nós temos, que é o momento presente, que é o que está na nossa frente, né? O dia de hoje é o que nós temos. O passado já não existe e o futuro, presumivelmente, virá. Agora, o que nós temos é o hoje, é o momento presente. Outras pessoas presas na ansiedade para amanhã, e o amanhã ainda não existe, ele é feito de tudo que nós pensarmos, sentirmos e realizarmos hoje. Causa gera efeito. O efeito é amanhã, a causa é hoje, é o aqui e agora. Muitas pessoas com síndrome de mestres espirituais tomando posições e largando conceitos para populações sobre temas espirituais e muitas vezes olhando e filtrando, claramente dá para ver a intenção negativa por detrás dos propósitos de manipulação, de criar dependência nas pessoas que estão ouvindo ou lendo, quando estudos espirituais são libertários. Eles têm a função de libertar a consciência, expandir a consciência e não criar dependência. É claro que nós podemos gostar de alguma abordagem, podemos seguir algum contexto, podemos gostar de alguma pessoa, né? Sermos simpáticos ao trabalho que aquela pessoa faz, mas filtrando tudo, né? Ninguém sabe tudo. E mesmo aquela pessoa que você gosta, num contexto espiritual, pode cometer um erro, pode passar uma informação errada, às vezes não por má intenção, mas por falta de discernimento naquele ponto. Tudo pode acontecer, inclusive comigo que estou falando com você agora. E você deve usar filtragem também para tudo que eu estou falando, né? E só aceitar o que seja positivo para a sua evolução. E assim, para todas as coisas. Nenhum de nós precisa entregar o discernimento da nossa consciência na mão de alguém, para que esse alguém nos diga o que fazer da nossa vida. Nós podemos desenvolver, podemos melhorar o nosso nível de consciência para saber qual é o melhor caminho para a gente seguir em frente. Podemos aproveitar tudo de todos, admirar um monte de gente, mas é essencial o livre-arbítrio da própria pessoa, o poder de discernimento dela, não significando que o discernimento dela torne ela chata, criticando tudo, não. Simplesmente filtrando as coisas para poder não ser enganado, porque é muito fácil todos nós cairmos em armadilhas mentais ou psíquicas por nós mesmos, pelo nosso próprio ego. Espíritos desencarnados, quando se aproximam e tentam manipular a gente nas obsessões, eles chegam para explorar a tolice que já mora dentro da gente. Eles vêm e exploram as coisas ruins que nós temos dentro. Então, nada melhor do que a gente fazer um trabalho de policiamento mental para perceber o que está pensando, por onde está indo o seu padrão mental, né? Observar determinados pulsões internos e padrões que às vezes nos acometem de forma inconsciente. Isto também existe para todo mundo que
labora na parte espiritual, né? Ninguém está isento disso. Por isso que a gente tem que estar filtrando todas as coisas, todas as informações, e vou repetir, sempre prioriza aquilo que trouxer evolução, positividade, aquilo que ajude a você a seguir em frente, a harmonizar você com você mesmo, a libertar sua consciência, tá? Expandir os seus sentimentos, tudo que seja positivo, não importa de que linha for, e desconfia das coisas que tentem tirar você do aqui e agora, sabe? Que tentem desviar sua atenção daquilo que é o essencial, que é o seu mundo interno, o que você pensa, o que você sente, o que você faz, porque é isso que se refletirá no seu mundo externo, na sua vida cotidiana. É importantíssimo esse alerta, e o fato de eu estar falando isso aqui para vocês não significa que eu também esteja isento disso, eu também estou dentro disso. Eu nunca falo algo me situando fora daquilo. Eu participo da humanidade, eu sou um dos 7 bilhões de espíritos reencarnados aqui no momento, igual vocês. Então todos nós estamos no mesmo bojo e precisamos aprender um monte de coisa, precisamos discernir um monte de coisa. Discernimento na lata, pessoal, tá? Sem que isso torne você frio ou fria, sem que isso torne você ranzinza, porque tem gente que também exagera e chama de discernimento a chatice dela. Uma pessoa ranzinza que reclama de tudo, sabe? Ela vai chamar isso de discernimento dela e não é. Ela é chata, é ranzinza. E todos nós precisamos tomar cuidado também para a gente não ficar assim, que a gente possa questionar as coisas, mas também que a gente não negue a realidade das coisas. E espiritualmente, muitas coisas que vocês percebem podem ser negadas pelas próprias ciências da Terra ou por pessoas que não viram o que vocês viram. E vocês têm que filtrar para também não embarcar em furada, criações mentais da sua própria consciência, fabulações místicas variadas. É um perigo muito grande, pessoal, quando alguém acha que está muito espiritualizado, muito avançada. Esse é um perigo enorme, porque é o ego dela dizendo que ela está avançada. E nenhum ser humano é avançado, incluindo eu. E vocês também. Nós estamos aqui numa mistureba de qualidades e defeitos, tentando melhorar a qualidade, diminuir o defeito todo dia. E vocês sabem, é uma luta. E para mim também é. Então, o que nós podemos fazer é compartilhar as informações que nós temos, sempre procurando melhorias, sempre procurando filtrar e sempre procurando observar se aquilo é positivo. Isso é vital, tá? Para a comunicação de rádio, de TV, de livro, de qualquer contexto que vocês estiverem envolvidos, em estudos espirituais principalmente, é necessário fazer esse discernimento, tá bom? Então, esse é o alerta que eu faço para vocês inicialmente. E agora, um presente para vocês. Eu gravei, durante a semana, uma prática espiritual aqui em casa, e eu gravei pensando em vocês. É um exercício. E eu quero compartilhar com vocês agora essa prática. Se vocês puderem fechar os olhos em casa, elevar os pensamentos dentro da linha espiritual que vocês gostarem, seja ela qual for, ou pensa no universo, qualquer coisa boa, e possa acompanhar as palavras que eu gravei, que eu vou deixar agora a gravação para vocês aqui. Logo a seguir, a gente já vai dar diretamente, eu vou retornar aqui falando e a gente vai fazer um intervalo, e no segundo bloco a gente volta com a sequência do programa, tá bom? Escute, por favor, esse exercício que eu vou deixar para vocês agora. Por favor, usando a capacidade da sua imaginação, visualiza tranquilamente, em frente à sua testa, alguns centímetros à frente, uma grande estrela de 5 pontas, chamada por então, na velha Índia, de estrela prânica. Prânica, uma expressão que vem do sânscrito antigo, significando a energia, a força vital que anima todos os seres. E nos Upanishads, a parte final dos Vedas, já se falava desde a antiguidade que tudo que respira, respira o eterno em cada respiração, porque existe um sopro vital do eterno em todas as coisas. O infinito, o imponderável, o absoluto, aquilo que os hindus por então chamavam de Brahman, mas que qualquer nome não consegue definir
a magnitude, a grandiosidade, a profundidade desta onipresença em todas as coisas. Então, prânica, que vem de prana, sopro vital. Visualize uma estrela prânica em frente a você, com a sua imaginação, como se fosse uma estrela branco-prateada, pairando em frente ao seu chakra frontal, uma estrela brilhante, energética, grande na sua frente. E você suavemente respira a energia desta estrela tranquilamente para você, sem acelerar e sem reduzir o fluxo da respiração. É a sua forma normal de respirar. Apenas respire a luz dessa estrela visualizada em frente a você, com paciência, atenção e sentimentos bons. No meio dessa estrela, utilizando-se ainda da sua imaginação, visualiza que dentro dela existe como se fosse um campo de flores, cheio de rosas brancas em botão, que lentamente começam a desabrochar dentro dessa estrela. Milhares de rosas brancas, um campo florido, onde essas rosas vão se abrindo tranquilamente, e você então imagina o prana, a energia da vida, que faz essas flores se abrirem e que é o mesmo que você respira neste momento a partir desta visão de dentro da estrela. Desloca sua atenção para o interior do seu peito, bem no meio da parte interna da caixa torácica, a região do chakra cardíaco central peitoral. Visualize então a partir desta região em frente a você uma segunda estrela prânica pairando em frente ao seu peito, semelhante àquela que você fez em cima, na região do chakra frontal. Uma segunda estrela pairando em frente a você. Paciência no que está fazendo, atenção e sentimentos bons. Essa estrela está em sua frente e você respira tranquilamente o seu prana, a sua energia dessa estrela para você. Ela é branco-prateada como a estrela anterior. Uma fonte de vida em forma estelar pairando na sua frente. Dentro dessa estrela, visualiza um outro campo florido com milhares de rosas em botão vermelhas, e elas começam a desabrochar ao mesmo tempo, dentro dessa estrela, como um campo florido que a sua mente cria dentro da imagem da estrela em frente. Essas flores vão se abrindo, são vermelhas. O mesmo prana que faz essas flores crescerem é o mesmo prana que você respira, é a mesma fonte vital sua e de todos os seres. Apenas respire esse movimento dessas flores se abrindo, à luz dessa estrela. Respira com paz, com sentimentos bons. Se permita de alguma forma sentir algo bom. Você é capaz, mesmo no meio de um momento difícil, de mudar a vibração dos seus pensamentos e dos seus sentimentos com visualizações criativas que possam sintonizar sua consciência a vibrações superiores, a energias suaves, amorosas, que estão presentes, interpenetrando a tudo, e é questão de sintonizar a essas energias. Desloca sua atenção agora para o baixo ventre. 4 centímetros abaixo do seu umbigo. Centra a sua consciência aí, neste ponto, como se fosse uma esfera de energia, que fosse você mesmo em forma de luz dentro do ventre. E a partir daí visualiza uma terceira estrela prânica em frente ao seu ventre, semelhante às 2 anteriores. Branco-prateada, brilhante, energética, pacificamente à sua frente.
Dentro dessa nova estrela surge um outro campo florido, cheio de rosas em botão amarelas. E elas começam a desabrochar dentro da estrela. Milhares de flores amarelas, ao sabor do prana, da vida, se abrindo para a luz, assim como você está fazendo neste momento. Respira pacificamente. Se permita sentir algo melhor. Você é capaz, você tem o mesmo potencial estelar de todos os seres no infinito dentro de você. Você pode visualizar algo melhor, você pode sintonizar energias melhores. Pensa em elementos da natureza. Sempre que você puder, cachoeira, rio, montanha, flores se abrindo, a campina baixa, a névoa numa campina, o mar, as ondas do mar, o espaço sideral, imagens que possam trazer vibrações boas para você por associação mental. Muita paciência no que você está fazendo e visualizando. Agora, simplesmente dissolva essas imagens e apenas imagine uma estrela prânica pairando acima da sua cabeça, alguns centímetros acima do alto da cabeça, que é a região do chakra coronário. Simplesmente uma estrela grande, brilhante, pairando acima de você, e de dentro dela, na parte inferior, descem chispas energéticas, fagulhas energéticas branco-prateadas, como se fosse uma chuva de fagulhas clarinhas descendo sobre o alto da sua cabeça a partir dessa estrela que paira em cima. E essas fagulhas entram no seu cérebro, interpenetrando os seus pensamentos com mais luz, com clareza, com vivacidade e lucidez. E deixa que essas fagulhas atravessem o interior do pescoço, do peito, da barriga, até os pés, fluindo e saindo pelas plantas dos pés, finalmente, como se essa chuva de fagulhas limpasse o interior do seu corpo, sua aura, suas energias. Faça isso com atenção, com paciência. Aproveite o momento em que você está parado, ouvindo tudo isto. Pensa num poder maior da forma que você quiser, dentro da linha espiritual que você gostar mais, sempre no sentido de um amor maior, interpenetrante, sempre no sentido de algo positivo. E se você estiver se sentindo bem com você mesmo, pensa agora no bem da humanidade e imagina que essa estrela prânica acima da sua cabeça, de alguma forma, também projetará vibrações que ajudarão a outras pessoas por esse mundão de Deus. Alguém que precise, em qualquer lugar, em qualquer condição, de qualquer raça, credo, cultura, sexo, profissão, o que quer que seja, que outros seres possam receber as mesmas energias que você está recebendo agora e que você participe disto também com seus pensamentos, os seus sentimentos e suas energias de forma pacífica, tranquila. Não precisa gastar suas energias, é sintonia, é se ligar a algo superior. E a técnica de visualização da estrela prânica é milenar desde a velha Índia, uma técnica de iniciados e yogis ao longo das eras, visualizando esta imagem tão fantástica. Quando nós pensamos em estrela, lembramos do alto, do céu, e isso nos remete a valores superiores, que ao longo das eras todos os estudantes espirituais de todas as áreas sempre buscaram os mesmos valores de evolução, de compreensão, de discernimento, de amor, de lucidez, de consciência melhor das coisas, de positividade, de melhoria da consciência. Em suma, tudo aquilo que for positivo para a evolução sua, da sua família, do seu ambiente
e da nossa casa, que é o planeta no momento, e a casa maior, que é o universo, e os outros planos e tudo o que a consciência do todo abarca em tudo e que nós sequer podemos imaginar tal magnitude. Simplesmente relaxe com essas fagulhas de energia que descem dessa estrela sobre você, com tranquilidade. E eu quero finalizar dizendo para você que está aqui junto comigo uma presença extrafísica, que é um pequeno índio desencarnado, assim ele aparece, um índio aqui nosso, tupi, brasileiro, moreninho, uma criança de uns 6, 7 anos, e ele tem o rosto pintadinho, com umas faixas vermelhas, e está aqui e ele porta numa das mãos uma rosa vermelha em botão, e ele estende a mão e essa rosa vai se abrindo. E foi essa presença que me intuiu a fazer esta prática que vocês estão fazendo aqui comigo por visualização. Eu não sei de onde é, nunca vi, está aqui do meu lado, é uma presença, eu estou totalmente consciente aqui, vendo mentalmente. É claro que alguém cético, com toda a razão, porque não está aqui, não está vendo o que eu estou vendo, vai falar, essa é a criação mental desse cara, ele está imaginando ou está inventando. Não importa, eu tenho certeza do que eu estou vendo, não preciso convencer a ninguém, nem nada, não estou atrelado a religião nenhuma, nada. Eu só quero que você seja feliz e fica bem dentro da linha espiritual que você tiver, ou nenhuma linha, mas que você fique bem com você mesmo. Porque é isso que importa aqui para nós, todos que estudamos a parte espiritual, que todos possam melhorar. Inclusive aqueles que podem pensar diferente da gente, com justiça, cada um tem seu livre-arbítrio, seu caráter, sua maneira de pensar. Eu só posso falar para vocês dessa presença que está aqui, né? A aparência de criança, talvez seja chamado na tradição indígena, xamânica aqui nossa de curumim, como são chamados os índios da Amazônia, as crianças, essas entidades etéreas em forma de criança. E eu lembro que dentro do parâmetro da Umbanda também tem os espíritos crianças que podem plasmar essa aparência dentro dos arquétipos que surgem e vibrações espirituais e egrégoras. E quem sou eu para saber de tudo isso ou de onde vem? O que me importa é essa criança aqui do meu lado, é a forma como eu vejo e essa vibração que flui e que torna difícil até expressar em palavras. Então eu finalizo esta visualização por aqui, com a vibração desse curumim extrafísico, ao qual eu agradeço por ter vindo aqui na minha casa, na grande cidade de São Paulo, e ele veio trazendo aquelas vibrações da floresta amazônica aqui na cidade. Eu agradeço a ele, agradeço ao todo que está em tudo, que talvez se ele for um tupi, ele chamaria de Tupã, Tenondé, o senhor do trovão, a força, a palavra trovão, Tupã, ou o grande espírito, como outros chamariam, ou Deus, ou Pai divino, Mãe divina. Não importa, importa o sentimento disso. Agradeço esse índio, agradeço a Deus, e agradeço a você por estar me ouvindo. E, no mais, como eu vejo os espíritos de luz fora do corpo sempre dizerem, saudando uns aos outros, finalizo tudo isso com a saudação espiritual que eu aprendi, que é paz e luz. Ok, amigos,
Espero que vocês tenham gostado dessa prática. A gente vai fazer um intervalo agora. Logo depois, no segundo bloco, eu explico melhor um pouquinho o contexto disso e a gente segue com o programa, tá bom? Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. No primeiro bloco, eu deixei para vocês uma prática espiritual e no finalzinho dela, talvez vocês tenham notado que eu fiquei emocionado, porque eu comecei a fazer a prática por uma intuição, uma coisa assim que veio e eu fui dando vazão e fui gravando. Quando chegou no meio da prática, né, eu vi surgir aquele índio desencarnado aqui e que eu contei para vocês na hora. É uma presença espiritual elevada em forma de criança indígena. Ora, o corpo espiritual ele é dotado de alta plasticidade, então um ser de luz pode tomar a forma que ele quiser e se manifestar. E aí alguém cético vai falar assim, mas não pode ser um ser negativo plasmado? Gente, a energia não deixa dúvida. A energia é o cartão de visita de cada um. A energia que eu senti não deixava dúvida da procedência espiritual elevada do espírito. Então, eu senti aquilo ali e procurei fazer. Né? Eu poderia ter evitado de falar no final do exercício dessa presença desse pequeno índio, né? Mas eu quis falar para dar toques de realidade espiritual. E é necessário fazer isso. E eu sei que quando eu faço uma coisa dessa, eu me exponho pela questão de que estou falando de uma presença desencarnada, e aí tem gente que não gosta desse tipo de abordagem, fala, para que ele falou isso no final e eu não acredito? Mas isso é problema da pessoa. Eu estou ali narrando uma vivência e eu poderia ter evitado de fazer isso, mas eu faço porque eu sou desse jeito. E sempre lembrando o que eu falei no primeiro bloco, filtra tudo, tá? Filtra o exercício, filtra o que eu falei sobre o índio, aceita se passar pelo bom senso ou não, e não é importante isso para mim. O importante é que você tenha aprendido o exercício e possa fazer para você, né? Não é necessário ser simpático à abordagem de alguém para você aproveitar o que esse alguém tem de bom. Então aproveita o que puder e o que você achar que não, simplesmente não pega. O importante é a gente tá pegando o que tem de positivo em cada coisa. E se o programa estiver sendo positivo, aproveitem. Enquanto você está por aqui, eu estou por aqui, a gente nunca sabe qual é o momento que a gente vai embora. Então, enquanto a gente tem essa possibilidade, vamos tentar aproveitar o melhor possível de cada pessoa. Tá bom? Bom, é o seguinte, vamos ver se dá tempo de eu compartilhar com vocês duas coisas, tá? Uma delas bem pessoal, mas eu vou expor porque é no sentido geral de conhecimento espiritual. Tem um amigo meu, hoje desencarnado, já está morando no plano extrafísico há muitos anos. Era um grande amigo. Ele não morava aqui em São Paulo. Então ele de vez em quando vinha me visitar, ele vinha a trabalho, vinha me visitar. Às vezes ia numa palestra que eu fazia, num curso. Ele ia nas palestras minhas no Rio de Janeiro. Né? Depois passou a vir aqui em São Paulo, quando eu me mudei para cá, um amigo de muitos anos, amante de música igual eu, adorava rock progressivo, principalmente as bandas da década de 1970, Yes, Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, né? Essa música que eu tanto amo até hoje, e ele gostava muito, nós trocamos muita informação de música, né? E ele era um cara muito bacana, muito educado, mas ele era um pouco ansioso demais, e ele era muito assim estourado. Se você provocasse ele com alguma coisa, ele queria brigar. Ele tinha esse componente brigão dentro dele, mas era uma ótima pessoa. Se você precisasse dele, ele correria com você para te ajudar em qualquer momento. Ele era capaz de sair de um carro, do carro dele, e acudir uma pessoa na rua que ele não conhecia. Era um cara muito bom, nós éramos muito amigos. E ele dizia para mim que eu era como um irmão que ele não tinha tido. Ele teve família, mas havia muita briga na família. E ele gostava de mim como um irmão. Depois, com o passar do tempo, ele vindo a São Paulo, ele fez amizade com alguns amigos meus. E aí o tempo passou, ele sofreu muito com diversos problemas de saúde. No último ano de vida dele, ele já não conseguia mais andar, né? Ele tinha muitas dores na base da coluna e acabou desencarnando e indo embora para o lado de lá. O tempo passou, uns 2 anos após a passagem dele, ele apareceu por 2 vezes para mim. Na primeira delas, eu estava deitado na minha cama, estava escutando música e lendo,
E aí eu percebi uma certa vibração, fechei o livro que eu estava lendo, apaguei a luz, deixei a música de fundo e aí fechei os olhos. O meu chakra frontal ficou todo branco por dentro, parecia um sol, espontaneamente. E aí abriu a clarividência e eu via à distância, mentalmente, um outro plano, um salão e o meu amigo em pé, remoçado, a expressão de rosto dele remoçada, os olhos brilhantes e um grupo de outras pessoas atrás dele que eram amigas dele. E eles estavam vibrando energia com as mãos. E aí, quando eles notaram que eu estava percebendo o meu amigo, eles fizeram uma vibração assim de alegria por ter conseguido chamar a atenção e que eu tivesse condições de vê-lo e mentalmente me comunicar com ele. Então foi uma conversa mental, não é uma psicografia. Ele foi falando algumas coisas. Eu então, para não esquecer, peguei o próprio livro que eu estava lendo, peguei uma caneta e comecei a escrever algumas coisas que ele estava me passando. Eu então hoje estava revendo essa mensagem, na verdade são duas, porque houve uma outra noite, meses depois, em que ele novamente passou um monte de apontamentos, eu também deitado na cama, e havia essa comunicação mental entre nós. Com o passar do tempo, eu pude vê-lo pessoalmente em saídas do corpo, né? Mas esse contato extrafísico, ele não é da forma que as pessoas imaginam. Não é tipo assim, eu quero sair e encontrar o cara. Não é assim, não. São circunstâncias que acontecem, sabe? Existe autorização extrafísica para que muitas vezes role um contato desse, no meu caso, para que eu possa compartilhar e tornar isso informação de conhecimento geral para ajudar a outros estudantes espirituais. Não para converter o mundo de nada sob algo espiritual, mas para compartilhar com quem gosta da temática espiritual e sabe que isso é possível. Então, muitas vezes esses contatos eles acontecem, não fui eu que provoquei, simplesmente acontece por causa do trabalho que eu faço nessa área. E às vezes alguém pergunta assim, por que você não aproveita e pergunta o número da loto para os caras? Por que você não pergunta coisas sobre o coronavírus e o que está acontecendo? Gente, não tem essa liberdade de fazer isso não. É um contato rápido, fugaz, entre planos. E a minha preocupação é o contexto espiritual. O contexto humano, a gente está aprendendo ele aqui no dia a dia. E por isso que a gente reencarnou. Então, se o aluno está estudando na escola, tem o momento da prova, o professor não pode dar cola para ele na hora da prova. Nós estamos aqui na prova da vida terrestre. O plano extrafísico não pode ficar dando cola e dizer solução de coisas da gente. São coisas que a gente vai desenvolvendo enquanto humanidade e vai crescendo. Então, o conhecimento que eu tenho é dentro da temática espiritual. Muita gente às vezes cobra respostas de coisas universais e eu falo claramente para vocês, eu não tenho essas respostas. Eu tenho isso que eu estou passando, informação espiritual, que já é muita coisa para a maioria das pessoas, sabe? Eu não tenho segredos cósmicos, eu não sei de tudo, quem sabe de tudo é Deus. Então, muita gente às vezes cobra isso, e eu sugiro o seguinte, vai estudar, vai trabalhar, achar a tua resposta. O que eu tenho é o que eu estou passando aqui, então muita gente cobra isso, e até por ironia, sacanagem mesmo. Mas quem está firme nisso vai seguir em frente, e novas informações vão ser ventiladas. Então, eu levo em conta que vocês que estão escutando o programa são pessoas afeitas a estudos espirituais, senão não teria interesse em ouvir algo assim. Então, eu quero dividir com vocês, a partir de agora, algumas coisas que ele me falou. Tá? Eu cortei boa parte das coisas porque tinha conteúdo pessoal, mas eu deixei um pouquinho da parte pessoal para vocês verem como é que são dois amigos conversando. Ele não é um mentor espiritual, é meu amigo do lado de lá. E eu não preciso fazer uma prece para me comunicar com meu amigo, que eu já me comunicava com ele aqui, sabe? Então é simplesmente a conversa entre duas pessoas, uma encarnada, outra desencarnada, de forma normal. Não é um contato místico, não é um contato de um mestre e alguém aqui, nada. Duas pessoas conversando como forma de amizade que nem a morte pode matar. Sentimentos não morrem com a morte. A consciência passa para outro plano, continua pensando e sentindo. E, eventualmente, todos vocês que estão ouvindo o programa vão ter a oportunidade de comprovar isso quando chegar a sua hora, eu quando chegar a minha, e vamos em frente e vivo para outro plano. Agora, enquanto a gente estiver aqui na Terra, vamos prestar atenção no dia a dia, as experiências daqui, curtir a vida aqui também, ser feliz no que puder, no aqui e agora. Mas a gente sabe que isso aqui não é para sempre. Então é importante ter o conteúdo de consciência para conviver com todas as possibilidades. As que se nos
apresentam no plano físico e as que se apresentam no plano extrafísico. Então, deixe-me passar para vocês a partir de agora os tópicos que eu fui juntando, tirei de uma conversa e fiz em forma de tópicos as coisas que ele me falou do jeito dele. Ele não estava num plano que era pura luz, era um plano que tinha configuração humanoide, como eu expliquei no programa anterior, de formação de ambientes e tal, e o grupo de espíritos que estava junto dele, tudo do mesmo nível, tudo gente muito boa, mas tudo gente, não era bolinha de gás, não era chaminha verde, eram seres compactos com o corpo espiritual em forma humana, como se fossem pessoas do lado de lá. Agora, o ambiente que eu senti era muito agradável, senti a alegria deles no contato, e eu fiquei muito contente de ver o meu amigo. E ele, inclusive, me passou alguns toques pessoais que depois eu vim a confirmar. Ele me deu pistas para eu confirmar, eu confirmei, e isso é necessário para evitar a viajada na maionese astral que a mente da gente pode causar. Embora ali eu tivesse totalmente consciente, vendo ele, não tinha viajada nenhuma. Então, deixe-me agora passar os tópicos para vocês e vou falar novamente. Filtra tudo que vocês ouvirem. Tá? Bom senso em tudo e aproveita aquilo que para vocês for positivo para a sua evolução, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, ele dizia assim para mim: eu estava de saco cheio de hospital, porque ele passou os últimos anos de vida dele muito doente e ele ficava toda hora internado, o problema dele era sério, e ele me disse então que estava de saco cheio do hospital. É claro que isso não tem nada a ver com os médicos que estão ali trabalhando, os profissionais de saúde que estão fazendo um bem danado para a população. É ele estar isolado num ambiente que não é a casa dele, sabe, com dor, tendo que receber medicação toda hora. Realmente ninguém gosta de ficar internado. Segundo tópico que ele passou: reencarnar é uma canseira. Gente, não é. Estar aqui na Terra não é fácil para nenhum de nós. Plano de provas e expiações da gente viver um monte de coisa, crise atrás de crise, e a gente tendo que vencer tudo isso e ainda vencer a gente por dentro. Eu costumo brincar e falo assim para meus alunos: reencarnou, dançou. Está sujeito a chuva, trovoada, calor, frio, sede, uma série de coisas e as vivências humanas. Então, reencarnar é uma canseira. E já que a gente está aqui, vamos fazer dessa canseira o melhor tempo de nossas vidas para a gente evoluir o melhor possível e dar um jeitinho de, mesmo na canseira, ser feliz e tirar a lição e um dia ir embora para casa sem a canseira, mas com a consciência muito melhorada a partir da passagem na vida terrestre. Mais um tópico: aqui não tem tempestade, é tudo ameno e agradável. Gente, o ambiente onde ele estava não está extrafisicamente ligado ao plano físico, no duplo da Terra. Portanto, variações de dia e noite não existem naquele plano. Aliás, vocês vão encontrar essa informação em toda a literatura espiritualista em geral, de várias áreas, né? A literatura espírita, a literatura teosófica, ocultista, claramente falando de ambientes que não estão adstritos à rotação da Terra. Ambientes que têm uma luz que permeia tudo, daí o conceito de luz astral do ocultismo, a palavra astral do latim astrum, significando algo que veio das estrelas, algo estelar. Então, uma luz astral permeia tudo. Então não há noção de dia e noite, nem não há tempestade, ou seja, não há convulsões da natureza. O ambiente onde ele está é tudo tranquilo e agradável. Ele também me disse o seguinte, assim: estou me redescobrindo aqui, significando que após a morte dele, ele começou a repensar um monte de coisa da vida dele. Muita gente desencarnada fala isso pra gente, e nós mesmos do lado de lá vamos repensar, né, recalibrar muitas coisas e ter que quebrar paradigmas bem diferentes, e vamos ter que ir em frente na maior luta dentro da gente mesmo após a passagem na Terra, também do lado de lá, seguindo e lutando em cima para evoluir para planos maiores. Outro tópico dele: o meu sofrimento foi aí, porque aqui eu estou na boa. Novamente ele fala que o sofrimento foi o processo encarnatório muito dolorido com as doenças que ele teve. Outro toque dele: nenhuma distância pode quebrar uma amizade verdadeira. E isso aí está referindo a mim também, dizendo que o fato de estar em outro plano não tem como quebrar a amizade que a gente sente. E mesmo a gente encarnado aqui, quando ele estava por aqui, a gente morava em estados diferentes e nos falávamos muito na época por telefone fixo, inclusive, ou por carta, né, ou por e-mail, e
já falava isso para mim, que a gente, apesar da distância, tinha aquela amizade, aquela sintonia de irmão mesmo. Bom, outro tópico dele: eu estou mais perto de você agora do que estava antes. Porque antes, ele morando em outro estado, tinha que vir para cá, para São Paulo, ou de ônibus ou de avião. E agora, estando no plano extrafísico, ele não depende da locomoção física, quer dizer, ele pode me acessar mais rápido do que os meios limitados aqui da locomoção aqui na Terra. Outro tópico importante: eu perguntei para ele sobre como é que era, o que ele pensava em relação aos filhos dele, que ele deixou pequenos aqui quando ele desencarnou. E aí ele me respondeu o seguinte: olha, os meus filhos são espíritos encarnados, estão na Terra para aprender igual todos. Ou seja, ele tinha uma visão extrafísica dos filhos como espíritos encarnados, como filhos dele. Então, ele tinha essa noção espiritual que o filho não é filho dele, é filho do universo, filho de Deus, temporariamente encaixado como filho dele aqui na Terra. Então, a visão dele não era de apego, era de amor, de compreensão, sabendo que os filhos também estavam na Terra para passar o que tivessem que passar dentro do processo evolutivo deles. Ele também me disse o seguinte: a ganância financeira é um grande mal. Isso ele tinha me falado várias vezes aqui na Terra, devido a coisas que ele me contava. Trabalhava no mercado econômico também, e ele falava de muita coisa estranha que rolava. Outro tópico: sem amor, o coração fica seco. E isso é muito ruim e perigoso para quem trabalha com a espiritualidade. Ou seja, sem amor, sem sentimentos reais, a pessoa dentro da parte espiritual pode ficar muito seca, muito chata, muito radical. E isso pode levá-la a cometer erros incríveis na abordagem das coisas e na abordagem com os outros seres humanos, na passagem da própria informação que a pessoa quer passar. Existem pessoas que são apaixonadas por um ideal, por uma ideia ou por alguma coisa, mas que na hora de passar essas ideias para as pessoas, não tem a mesma paixão pelas pessoas que estão aprendendo o ideal que ela tanto ama. Não é possível amar um ideal e não amar as pessoas. Fica estranho. É legal amar um ideal e, através desse ideal, amar as pessoas e não afastá-las, ou se tornar muito chato ou radical e afastar as pessoas que não estão compreendendo o ideal que a pessoa tenta passar. Ele conheceu algumas pessoas assim também, então esse alerta dele é de bom tom também nesse momento. Outra coisa que ele me falou: o que causou minha doença foram minhas próprias picuinhas, coisinhas do meu ego. Ele reconhecia que parte do processo dele, kármico, da doença que ele passou, eram coisas que ele tinha que resgatar com ele mesmo. E isso é o caso dele, cada caso é um caso, viu, pessoal? Eu estou contando a visão dele específica. Me disse também o seguinte: eu estou muito feliz aqui e aprendendo um monte de danças. Faz parte da minha terapia. Aqui, gente, eu vou explicar para vocês um detalhe. Ele teve problema para andar. O último ano de vida dele ele não conseguia mais andar. Ele reclamava muito disso. O problema da base da coluna dele, que irradiou para as pernas, era muito sério. E aí, esse meu amigo, ele também brincava, sabe aquele amigo brincalhão que fica toda hora e fala assim: eu sou macho, viu? Todas as garotas se apaixonam por mim. Aquele é um estereótipo, né? Ele fazia isso de brincadeira, ele não era assim, ele brincava assim. Se às vezes fazia uma brincadeira com ele falava assim: ô rapaz, eu sou macho. É uma coisa das antigas. Ele não era machista, mas ele fazia esse estereótipo. Era um cara com um sentimento muito grande pelas pessoas, né? Ele detestava racismo, detestava... Se ele soubesse que um homem tinha batido numa mulher, ele queria ir lá bater no cara na hora, fosse quem fosse. Então ele não era machão, mas ele tinha esse componente entre amigos, brincando, né? E aí, pessoal, eu vi ele... agachar, né? E começar a fazer uma dança. Sabem aquelas danças do leste europeu que o pessoal se agacha e fica com os pezinhos para cima, se locomovendo? É uma dança pra gente aqui no Ocidente, difícil da gente fazer. Ele começou a fazer aquilo e rodopiar fazendo. E aí ficou em pé e brincou comigo, falou assim: a minha terapia para recuperar o movimento é a dança, porque pela dança a minha mente começa a fluir a energia para a parte inferior do meu corpo espiritual. E eu falei: mas por quê?
quê? Falou, porque eu passei tanto tempo com isso na minha mente, aí na matéria, que isso me acompanhou mentalmente para cá, e eu estou me livrando desse complexo em relação a não ter podido andar. Então a dança para mim é um contraponto. E falou para mim claramente que existem vários grupos que tratam espíritos através de música e dança no plano extrafísico. Eu também já tinha visto música, de dança eu não tinha visto. Então essa é uma informação muito legal, que o pessoal pensa que vai desencarnar e ficar numa nuvenzinha do lado de lá tocando harpa, e que lá não tem música, não tem amor, os espíritos namoram também, sabe? E fundem suas energias. É bom falar isso para não ficar uma visão religiosa apenas em cima disso, como tantas que tem, mas uma visão humana, lúdica. A pessoa brinca do lado de lá, ela ri, né? Ela é ela mesma, apenas está fora do corpo de vez. Mais um toque dele. Eu estou muito feliz aqui e aprendendo um monte... Desculpa, gente, acabei repetindo. Deixa eu passar para o outro tópico. Você sabe, continuo apaixonado pela música e acho que você gostaria muito de escutar o que tem por aqui, dizendo para mim que eu adoraria escutar a música que ele está escutando do lado de lá. Obviamente, música que não é feita a partir da propagação de ondas sonoras pelo ar, como aqui na Terra, mas ondas de energia, né? E é uma coisa de difícil descrição pelos parâmetros que a gente tem aqui na Terra. Mas vocês que gostam de música, saibam de uma coisa, tem música no plano extrafísico também. E vocês vão poder curtir boas baladas, boas músicas do lado de lá, e vão poder seguir em frente na música também. Mais um tópico, deixa eu ver o tempo aqui de gravação para a gente não saturar. Tá, mais um toque dele. Você sabe, eu sempre fui muito temperamental e por várias vezes, quando me sacanearam, quase fiz besteira. Ainda bem que amigos como você conversaram comigo e me tiraram as ideias ruins da cabeça. Como eu falei antes, ele era muito estourado. E dependendo do caso, ele queria partir para a briga. Então ele reconhece que ele era muito temperamental e que muitas vezes quando sacanearam ele quase fez besteira, ou seja, queria ir lá brigar, mas que ele lembrava dos estudos espirituais comigo, e aí ele desistia daquela belicosidade em função do discernimento espiritual. Então que legal que ele reviu isto também, né? Ponderou sobre isso. Vamos lá, ele me diz assim, no momento eu não posso ir até você, mas você pode vir até onde eu estou. Significando, ele não podia sair de onde ele estava para chegar espacialmente aqui, no plano físico, para eu poder vê-lo, no duplo. Mas que eu poderia chegar até ele, seja por clarividência ou através das saídas do corpo, que foi o que aconteceu ao longo dos anos seguintes. Ele me disse também assim, você está vendo essa energia boa que eu estou lhe enviando? Tem uns amigos aqui que estão me ajudando nisso. E aí todos aqueles espíritos em volta dele estenderam as mãos e começaram a dar um passe. Eu recebi um banho de energia deitado na cama, gente. Aquelas entidades mandando aquela energia incrível e ao mesmo tempo vinha com amizade, com amor. Não era só energia, era amizade fluindo em forma de luz por entre os planos. Vocês precisam tomar conhecimento disso, de que isto é possível e que é amor em forma de luz, sabe? Eu não acendi vela nenhuma para esse contato, eu não rezei evangelho nenhum, diária nenhuma, eu não pedi nada, simplesmente aconteceu. 2 amigos podem se comunicar pelo simples fato da sintonia do sentimento entre os dois. Isto é possível, nós também somos espíritos, estamos reencarnados, mas não deixamos de ser espíritos, como sempre fomos e sempre seremos. A comunicação espiritual, ela existe, mas muitas vezes ela não se apresenta da forma como a maioria das pessoas imagina. Se apresenta com condições individuais a partir de como cada um leva e entende essa comunicação. Tá? E lembrando que eu só estou compartilhando isso com vocês pelo ensejo de esclarecimento espiritual sobre as condições extrafísicas após a passagem. É um dos temas do nosso programa que se chama Viagem Espiritual, né? Então falamos de saídas do corpo, chakras, aura, vida após a morte, discernimento espiritual e tudo isso que a gente vem fazendo desde 1999 aqui na rádio. Bom, me disse também assim, os meus amigos daqui também gostam de você, admiram o que você faz e desejam muitas felicidades. Continue com seu trabalho, grande amigo, sempre do seu jeito, com muitas risadas
e fazendo a espiritualidade acontecer aí embaixo. Aí foi um toque pessoal dele, que eu estou passando para vocês, para denotar essa característica da amizade. Né? Não era uma mensagem de um mentor para mim, era um amigo falando para mim coisas de coração a coração, de alma para alma. Agora, isso aqui foi muito legal. Ele se envolveu em vários rolos emocionais com pessoas diversas. E aí ele fala assim para mim: o amor é um presente. E foi com você mesmo que eu aprendi isso. Aqui eu vejo isso muito melhor. E digo-lhe, mas é uma coisa especial. O amor é uma coisa da presença que está em tudo. Se lembra do que você me disse certa vez? E aí eu me lembrei de uma vez que ele estava muito enroscado emocionalmente, que eu cheguei e falei para ele assim: cara, o amor é um presente da presença que está em tudo. Quando acontece, é um presente, sabe? É o que se sente, não se explica, é o que se sente. E aí ele me disse isto, que ele ficava lembrando disso agora, disse que eu tinha falado para ele e que ele tinha um entendimento sobre relacionamentos agora afetivos de uma outra forma, mais tranquila. Tá, esse conjuntinho que eu passei para vocês agora foi a primeira das mensagens que ele me passou. Tem uma segunda mensagem aqui, mas eu estou olhando aqui o nosso tempo e não vai dar tempo de passar essa segunda parte. Então já vou deixar o gancho aqui para o próximo programa, domingo que vem. Vai vir um segundo bloco, eu passando o segundo contato com esse meu amigo. E notem, eu não estou dando dicas pessoais de quem é esse amigo. Eu tenho tantos amigos, né? Alguns aqui na Terra e outros que já passaram. Eu tenho 58 anos, fiz muitos amigos ao longo da vida, graças a Deus, e uma parte deles hoje mora no plano espiritual. A partir do momento que os anos vão passando, a gente vai ganhando idade no plano físico, nem todos chegam à longevidade, alguns vão antes, assim como nós também podemos ir a qualquer momento. Então, eu não estou dando dados pessoais, inclusive para não incomodar familiares eventualmente, né? É uma questão de respeito, inclusive. O importante aqui não é ele, e sim o conteúdo do que ele passou a nível de vida espiritual, principalmente para vocês que perderam entes queridos, estão baqueados pela perda. Esses toques são importantes para vocês, sabe? Eu sei que vocês falam assim: esse cara pode provar isso? Eu não posso provar isso para você. Eu só posso contar o que eu estou vendo. E aí cada um de vocês vê ou sente se aquilo é positivo para você ou não, filtra. Eu tenho clara noção que algumas pessoas falam: eu não acredito nisso, esse cara está inventando, e eu também entendo isso e não condeno ninguém nem nada. Eu sei que o mundo é assim, eu trabalho com o público há muitos anos. Aquilo que agrada a um pode não agradar o outro, mas o que eu tenho que fazer é passar a informação do jeito que eu acho ela positiva. E passar esses relatos é uma das formas de ajudar vocês. No primeiro bloco, o exercício para ajudar vocês aí também em suas práticas espirituais. E é isso que dá para a gente passar. Eu não tem como provar nada para vocês, ainda mais pela a distância, pela rádio ou pela internet. O que eu tenho para provar para vocês é a alegria que eu tenho de compartilhar isso. Não como doutrinador de nada, mas como companheiro de jornada espiritual e humana de vocês nesse presente momento encarnado aqui na Terra. Eu sou mestre de nada e discípulo de coisa alguma, aprendiz do eterno igual vocês todos, lutando aqui todos os dias para vencer a mim mesmo, assim como vocês estão lutando, e entre altos e baixos tentando melhorar. Agora eu posso garantir para vocês, a parte espiritual me melhora muito, e sem isso eu nem sei como eu estaria. E a outra coisa que eu amo tanto, que é a música, que sem ela eu não sei como eu estaria por aqui, tá bom? Então, gente, muito obrigado por vocês estarem me escutando, né? E novamente, filtra tudo, inclusive tudo que eu estou falando, qualquer coisa que você lê minha, que você escutar, filtra, pega o que achar positivo, e se não achar positivo, simplesmente recusa e acha alguma outra informação de outra pessoa ou de algum lugar e vá ser feliz da sua maneira. Eu falo isso para vocês de forma geral, porque eu faço assim para mim mesmo também, e o que eu mais quero é que vocês sejam felizes dentro daquilo que vocês escolherem, seja lá em que caminho for, e se possível faz o bem para os outros, vai tocando a bola. Sejam felizes de alguma forma, por favor. Até mais, pessoal.